Alô, Buanas! Como estão os nobres teósofos? Hoje a gente vai descobrir o que tem debaixo das pirâmides. A gente vai descobrir o que tem debaixo do Triângulo das Bermudas. Ou não. Mas antes eu queria convidar todo mundo a se inscrever no canal. Andaram me falando que é difícil encontrar canais no Brasil e fora especializados em aventura. Em livros, filmes, histórias reais com esse tema. Então, se tu gosta de aventura, a gente se encontra por aqui. Recentemente, as pirâmides, como não poderia de ser, voltaram ao noticiário do dia. Volta e meia, eles ressuscitam, eles desenterram as pirâmides, com uma nova teoria, uma nova descoberta, aqueles monumentos que são os únicos remanescentes das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas têm 4.500 anos, estima-se, estão lá no Egito, no Vale do Gizé, ou Gizé, eu nunca sei direito como é que se fala, encantaram ao longo dos séculos o Napoleão, o nosso Dom Pedro II passou por lá também, que era um grande curioso. São túmulos, são monumentos de poder, que são muito importantes para a nossa cultura, sempre foram, importantes de várias formas, turística, histórica, religiosa, esotérica, matemática e pseudociência, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Até hoje não tem um consenso sobre como elas foram construídas, para que serviam, até a idade delas. Então, assim, eu vou falar de algumas coisas por cima aqui, porque é tão grande, tão vasto o conhecimento e as teorias, que a gente vai voltar outras vezes aqui para o tema, que é muito legal. Coincidentemente, quando saiu essa notícia, que descobriram algumas coisas embaixo das pirâmides, lá das grandes pirâmides, eu estava lendo esse livro aqui para trazer para vocês, que é A Pirâmide Submersa no Triângulo das Bermudas, do Marcus Silverman. Tá? Esse livro aqui, ele fala justamente um pouco do Triângulo das Bermudas, o misterioso, que é uma localização geográfica, que é desenhada entre as ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami. E ao longo dos séculos, principalmente do século XX, centenas de barcos e navios desapareceram nesse lugar. Ou estão no fundo do mar, ou estão em outra dimensão, ou estão em Atlântida. Principalmente a partir da década de 50, começou a ter um noticiário sensacionalista sobre tudo que acontecia por lá. As bússolas dão errado, tem várias histórias. Mas, assim, o que se sabe é que é uma rota que é tipo um atalho entre as Américas e a Europa. Tem um fluxo muito grande de navios e barcos por lá. O que poderia, também, junto com as fortes correntes do Golfo, aumentar as probabilidades de acontecerem acidentes nesse local. A ciência também andou dizendo que tem explosões de gás metano que vem lá do fundo do mar, que poderiam mudar a densidade da água, fazer os navios afundarem muito rápido e também subir e atingir os aviões. Olha só que loucura. Tá? Então, ainda teorias, mas o pessoal gosta de soluções fáceis. Tá? Esse livro aqui é de 1968 e ele fala de um pesquisador, o Sr. Ray Brown, que seria o personagem assim, dessa história. É um livro real, tá? Histórico. Ele descobriu, mergulhando lá no Triângulo das Bermudas, uma pirâmide submersa. A pirâmide toda lisinha, que ele calculou de cabeça ter 36 metros de altura. Não tinha algas nem nada. Ele entrou numa câmara, entrou por uma porta, guiado por uma voz que chamava ele, descobriu 2 mãos de bronze e sobre elas tinha uma esfera de quartzo, que ele pegou e saiu fora, ouvindo também uma voz que dizia: nunca mais volta aqui. Ele ficou tão excitado com essa descoberta, quando ele estava lá, que ele não documentou. Melhor, ele fez algumas fotos e as fotos queimaram depois. Tá? Ele não teve depois como localizar, de tão emocionado que ele estava com o que ele descobriu. Essa esfera de quartzo ele quase nunca mostrou ao longo das décadas. As pessoas que se aproximavam dela sentiam coisas estranhas. Essa pirâmide também ele teorizou que seria mais antiga que as do México e as do Egito. Então é óbvio que foram construídas por Atlantes.
O Platão fala nos escritos dele, né, sobre Atlântida, é a fonte confiável que a gente tem sobre o assunto, mas para ele nem era importante, para vocês terem ideia. Ele usou Atlântida como uma metáfora para a ganância das nações, porque a Lua, em um determinado momento, 10 mil anos atrás, parece, se aproximou da Terra, causou um grande dilúvio e Atlântida afundou. Aonde? No Triângulo das Bermudas, evidentemente. Depois os Atlantes saíram e levaram o conhecimento dele, povoaram o México, o Egito, tal, onde eles construíram as pirâmides. Tem outra teoria dele que é muito interessante aqui, do nosso Marco Silverman, que diz que as pedras não poderiam, evidentemente, ter sido levadas com a tecnologia da época, elas foram moldadas com betume em grandes caixotes, tá? Porque parece que tem ar dentro das pedras, alguma coisa. Então é óbvio que as pedras foram feitas de massinha de modelar. Olha só, ele enumera algumas coisas, assim, alguns conceitos, né, algumas conclusões que são razoáveis. A etnologia, a antropologia, a geologia, a zoologia e botânica e a linguística nos dizem que existiu em outro tempo, no Atlântico Norte, um continente desaparecido. Expedições arqueológicas submarinas realizadas recentemente descobriram os restos de uma civilização poderosa. Entre outras coisas aqui, que são fatos, evidentemente, né? São frequentemente nessa zona misteriosas e inexplicáveis explosões que sacodem o céu. Aqui poderia ser o tal do gás metano. Nenhum homem jamais se aventurou a penetrar nessas fossas até hoje. E assim ele vai na teoria dele. Ele não mostra a esfera, o Ray Brown, né, jamais mostra a esfera para ninguém. O Ray Brown, né, que é esse pesquisador que ele cita, nunca publicou nada, inclusive disse que o Ray Brown nem existe. E ele termina dizendo que as Bermudas, claro, são um ponto de avistamento de, acreditem, adivinhem, OVNIs. Aí o que me levou a outro livro, me lembrei desse aqui que eu ainda não li, mas eu vou ler e trazer para vocês, daí só sobre ele, publicado em 1968, tá? No auge daqueles papos da era de Aquário, dos hippies, lisergia, né, as brincadeiras de seitas, esoterismo. A gente tinha, por exemplo, no Fantástico, o Uri Geller, que era um cara que entortava talheres, tá? Para quem é mais antiga aí se lembra. Os deuses eram astronautas foi um enorme fenômeno no fim da década de 60 e início da década de 70. Tem um documentário que concorreu ao Oscar, inclusive, vocês podem procurar no YouTube para conhecerem mais sobre as teorias do Erich von Däniken, que ficou famoso com isso, se notabilizou, e até hoje dá palestra. Ele diz que todas as culturas, todas as religiões até hoje, da antiguidade até hoje, falam sobre carruagens que vêm do céu, sobre seres mitológicos que descem do céu trazendo o fogo, trazendo conhecimento, trazendo tecnologia para a gente, né? Símios limitados. Interessante que ele é católico, ele se diz católico, então ele não entra em certas polêmicas, ele se resguarda, tá? Muito convenientemente, eu diria. Ele diz que as pirâmides foram construídas numa tecnologia que a gente desconhece, que teria sido trazida por alienígenas, os deuses astronautas. Tá? Eu acho o seguinte, que a gente, quando não sabe alguma coisa, a gente tem a tendência a preencher as lacunas, e às vezes a imaginação rola muito solta. Ele tem algumas pressuposições, por exemplo, que eu tendo a desconfiar. Ah, eu marquei aqui. Aliás, vocês já têm o marcador de livro das aventuras de Rick Sam? Peçam aí que eu mando para vocês, cara. Pô, por favor, né? Olha aqui, ó. Aí, claro, eles usam muito perguntas. Será mero acaso que a altura da pirâmide de Kéops multiplicada por 1 milhão corresponde aproximadamente à distância da Terra e do Sol? Aí tem uma interessante aqui. É um acaso que um meridiano que passe pelo centro da pirâmide, sempre é de Kéops, divide continentes e oceanos em duas metades inteiramente iguais? Meu amigo,
qualquer lugar do mundo, inclusive essa sala, se tu traçar um meridiano do norte ao sul, tu divide a Terra em dois. Tá? Aí a gente vai para um terceiro livro aqui, que eu também estava lendo, mas esse aqui eu achei meio chatão e larguei. Tá? Não é muito da minha vibe, que é O Enigma das Pirâmides. Tá? Esse aqui é do Álvares Lopes, tem vários livros escritos assim nessa linha assim, de pseudociência. Esse aqui é de 78. Tá? Ele fala de geometria, ele fala de matemática aplicada ao caso das pirâmides. Tá? Ele traz muitos fatos matemáticos e algumas elucubrações matemáticas, eu também diria. Vamos dizer assim, a tese dele é que os antigos egípcios tinham uma ciência e uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem na civilização atual. Tá? Ele fala sobre técnicas que até hoje a gente não consegue replicar. Por exemplo, a forma como foram cortados e perfurados os blocos de pedra que fazem as grandes pirâmides. Ele fala, por exemplo, que as pirâmides, principalmente a pior, é sempre a maior de todas, a de Kéops. Tá? Tem um erro de enquadramento na base, de alinhamento, digamos, de 3 milímetros, que seria uma coisa assombrosa até para um prédio feito em 2025. Tá? Eu entendo de matemática tanto quanto eu entendo de OVNI. Tá? Então, para eu me aprofundar, e assim, ele traz muitos cálculos. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Aí é que eu me perdi. Aí é que o cara estava falando grego. Tá? Olha só. Língua de Pitágoras aqui. Muitas equações, tal. Por exemplo, ele fala que a altura e a circunferência que seria do cone, né, da pirâmide, ou perímetro dela, faz um cálculo e tu acaba com o π, 3,14, tal, que a gente aprendia no colégio, né, o número π, que também tem relação com a distância do Sol. Algumas coincidências matemáticas a gente encontra, inclusive, em textos mais confiáveis, digamos, como a Wikipédia, se é que vocês confiam na Wikipédia. Tá? Teria que pesquisar um a um para se aprofundar. Tá? Então eu fico assim fico um pezinho atrás, mas também não tem como dizer que o cara está viajando. Tá? No final das contas, a gente tem nas teorias dele uma casta de sábios, um conhecimento que se perdeu ao longo do tempo e que não tem registro. Realmente nas pirâmides não tem nenhum registro talhado, né, em hieróglifos, de como eram construídas as coisas. Só assim, exaltando os feitos do deus da terra, que era o faraó, como a gente imaginaria, né, gente? Não ia fazer... tem algumas coisas sobre escravos construindo, tal, ou agora diz que não são escravos, mas enfim. Eu acho, se tu considerar, meu amigo e minha amiga, que existem 118 pirâmides no Egito, não são 3, as outras são esquecidas, que foram construídas ao longo dos milênios, eu acho que eles foram trabalhando na base da tentativa e erro, até chegar quase à perfeição. Tá? Aí é o seu amigo Henrique San que acha, tá? Que acredita. Bom, aí a gente vai porque vocês realmente querem saber, né, que é o que existe debaixo das pirâmides. E essa descoberta recente, que foi feita por pesquisadores italianos e escoceses. Bah. Que surpresa, né? Eu acho que o canal aqui devia se chamar As Aventuras Escocesas do Henrique San, porque sempre eles aparecem aí nos nossos vídeos. Teriam descoberto uma cidade subterrânea embaixo das 3 grandes pirâmides de Gizé. Também teria uma vasta rede de estruturas interligadas, muito maiores do que as pirâmides, poços verticais que chegam a 640 metros, tá? Câmaras interligadas, 8 pilares, né? A gente olha daí nessa imagem que foi divulgada amplamente como a imagem que eles obtiveram. Na realidade, isso é um desenho esquemático feito por eles a partir das conclusões deles.
Tá? Desconfiam que exista, talvez, né, por que não, pode ser, não estou dizendo que sim, mas há possibilidade, uma biblioteca secreta, tá, que é contada nos mitos desde a época dos egípcios. Sugerem que podem ser esses pilares bobinas preenchidas de água, seriam fontes de energia, seriam câmaras de ressonância, com finalidades cerimoniais, religiosas. Tá? Eles usaram, aí vamos lá, disseram eles que a técnica para eles descobrirem, né, esse achado fantástico, foram radares. Os radares, na verdade, eles estão no espaço. Tá? Tu não tem como entrar nas pirâmides para fazer esse tipo de experimento. A imagem que eles realmente obtiveram é essa aqui. E a partir dessa imagem do radar, eles criaram a teoria deles, né? Criaram a tese de que pode ser isso, pode ser aquilo. Tá? Não pode, para tu realmente descobrir o que tem embaixo das pirâmides, eles falaram da pirâmide de Khafre, né? Principalmente com essas estruturas, tu tem que cavar embaixo da pirâmide. E é proibido fazer isso. Tá? O governo egípcio não permite que tu entre, muito menos que tu esburaque tudo. Então, até isso é usado. Olha, se não pode entrar, é porque tem alguma coisa. Sabe, a famosa teoria da conspiração que o pessoal adora. Tá? Só as autoridades egípcias, né, dos arqueólogos em geral, só vão comentar o assunto se realmente for publicado um artigo científico. Tá? Portais sérios, inclusive, gente, tá? de veículos de comunicação assim, legítimos, divulgaram uns clickbaits enormes, tá? Com as chamadas dizendo que realmente foram descobertas as coisas, tá? Sendo que isso é uma, na minha opinião, cara, não vou dizer que é uma invenção, porque eu não vou dizer que os caras são mal intencionados, mas as pessoas querem acreditar. Tá? As pessoas buscam preencher as lacunas, como eu falei. Tá? Por exemplo, onde é que tem aqui? Elas usam muito as perguntas. Aí a gente volta no von Däniken aqui, né, dos Éreos Deuses Astronautas. Com que força, com que máquinas, com que recursos, afinal, foi nivelado o terreno rochoso lá no Egito? E ficam com essas perguntas. Tá? Eles não estão afirmando. Eles fazem perguntas e a gente tira as nossas conclusões. Por outro lado, tá, gente, não tem como negar que essas pessoas aqui obtiveram fortuna e glória, tá, com as suas publicações, por meio de livros, por meio de palestras, que até hoje rendem assunto. Tá? Tanto que volta e meia surge uma nova teoria teosófica. A gente não sabe, a gente talvez nunca saiba, tá? Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre o assunto. Vamos trocar uma ideia ali nos comentários, tá? Vou deixar vocês pensando, então, fazendo cálculos matemáticos, enquanto eu contemplo 40 séculos de história. Até logo mais, buenas!